Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje leremos no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que pode comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho, é dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. Que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é já foi, o que será também já foi, Deus fará vir outra vez o que já passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinará a maldade e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais: isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Assim, percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, ao iniciarmos de mais um dia, o dia do Senhor, dia de nos reunirmos como igreja, dia de adorarmos o Senhor, de buscarmos a tua face. Nós o fazemos com muita alegria e muita simplicidade e devoção no coração. Somos gratos ao Senhor porque tu és o nosso Deus. Somos gratos ao Senhor pelo dom da vida. O Senhor é aquele que dá vida. Hoje, dia que muitos estão tristes, muitos estão celebrando aquilo que eles chamam de Dia dos Mortos, nós celebramos a vida. Não apenas a vida física, mas principalmente a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado por essa porção da tua palavra, que nos deixa claro que tudo passa, que tudo tem o seu tempo determinado e que cada um de nós, se o Senhor Jesus não voltar antes, enfrentaremos a morte, enfrentaremos a sepultura. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus sábio, um Deus que nos orienta, um Deus que nos fala. Muitos anos antes de Jesus vir, há mais de quase 3.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos, o Senhor já deixou registrado que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ajuda-nos a compreender o tempo. Coisa triste é quando perdemos o tempo, quando perdemos
a percepção do tempo, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chegar, tempo de ir, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Ensina-nos, Senhor, a sermos sensíveis ao tempo e aquilo que nos compete fazer, que possamos fazer em tempo hábil, em tempo aceitável, que a nossa vida seja um culto agradável ao Senhor, que o Senhor cumpra em nós todas as tuas promessas, que possamos verdadeiramente ser luz no meio das trevas e sal nessa terra. Esse é o tempo. Esse é o tempo do Senhor, é o tempo de proclamar as boas novas de salvação, é o tempo que a porta da graça ainda está aberta, a oportunidade, o tempo da oportunidade de salvação é hoje. Como diz a tua palavra, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo chamado hoje. Nossas vidas são tão passageiras, passa tudo tão rápido, que nós possamos aproveitar o tempo hoje, vivendo um tempo de qualidade na tua presença, desfrutando do Senhor, da tua palavra, desfrutando da presença do Senhor, do ensino do Senhor, desfrutando da tua igreja, servindo ao Senhor, servindo as pessoas, servindo a tua igreja, desfrutando da nossa família, dos nossos entes queridos, dos nossos filhos, netos, cônjuges, tios, tias, pais, avós, enquanto ainda é tempo, que possamos também fazê-lo na presença do Senhor. Que a cada dia o Senhor nos encha mais e mais do teu espírito. Que o Senhor renove dentro de nós, um espírito inabalável. Que o Senhor nos dê sempre, a cada dia, a alegria da salvação. Não retires de nós o teu espírito e nos use no dia chamado hoje para proclamar as boas novas de salvação. Que deixemos de estar ansiosos, pensando no dia de amanhã, ou deprimidos, pensando no que já passou, mas que possamos viver intensamente o dia de hoje na tua presença, segundo a tua vontade, segundo a orientação do Senhor para hoje. Queremos viver no centro da tua vontade, em plena obediência ao Senhor. Que a tua palavra encontre sempre lugar em nossa mente e em nosso coração e nos conduza conforme a tua vontade. É assim que oramos, agradecidos. No nome de Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. E que o Senhor reine em nossa vida, em nossa história. E que, assim como a tua vontade é feita no céu, seja feita aqui nessa terra, para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Deus em Cristo nos abençoe, abra o nosso entendimento e nos dê sabedoria para desfrutarmos do dia de hoje, para cumprirmos toda a sua vontade. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.